Recebemos nesta tarde novamente a Débora Guns Lázares, trazendo sempre temas relevantes aí para a sociedade, para a comunidade em geral. E hoje, então, a Débora vai nos falar sobre incapacidade parcial. Não é isso, Débora? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Carlos, novamente conversando um pouquinho aqui sobre algumas matérias interessantes e dúvidas e situações que acontecem no nosso dia a dia, né? O que é necessariamente uma incapacidade parcial? Ela pode ser realizada através de vários empregos e esse é um detalhe super importante. Quando nós temos, às vezes, 2 empregos e a gente pode se afastar, às vezes, de um emprego e o outro emprego, a gente pode, sim, manter a continuidade desse trabalho. Quando a incapacidade ela é parcial, ela se desenvolve nesse sentido, onde você se afasta de um trabalho, você pede o afastamento daquele trabalho e o outro emprego que você tem, que é feito na outra jornada de trabalho, você continua exercendo. Então, ele se torna uma incapacidade parcial para o trabalho. Então, naquela modalidade ao qual você não pode realizar, você pede afastamento. O outro trabalho você pode continuar exercendo. E o que é importante ressaltar nessa função, então, e isso é muito importante, é possível então ter 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos e se afastar de um deles somente ou de 2, sim, é plenamente possível. Mas sempre é importante lembrar que o trabalhador, a pessoa que está solicitando isso, precisa deixar isso tudo muito claro, escrito, de forma que o próprio INSS, que o trabalhador ou que o patrão, no caso, né, o empregador, consiga entender de forma clara que o afastamento do trabalho é para aquela atividade, que às vezes não corresponde à atividade que ele está exercendo no outro emprego. Então essas situações, elas realmente ficam mais claras quando estão escritas e deixam todo mundo ciente da situação. Nós temos diversos exemplos dessa situação e que talvez fiquem até mais claro para o próprio ouvinte, né? Porque essa é uma dúvida que praticamente muitas pessoas têm, né? Ao longo do tempo, ainda mais nessa facilidade de situações online, trabalhos também feitos de forma virtual. Hoje a pessoa ela enfrenta diversos vínculos, diversas possibilidades de emprego, de conhecimento, exercício às vezes operacional de algo, à noite vai para uma parte acadêmica, né, desenvolve algumas coisas e às vezes ela fica preocupada em saber como é que funciona essa questão às vezes do afastamento do trabalho dela. E essa é uma situação bem clara para se colocar. É possível sim, desde que você consiga fazer toda essa comunicação para todos os empregadores desse serviço. O que a gente pode também colocar aqui como referência e lembrarmos então de alguns casos, exemplos, né, que a gente pode trabalhar. Vamos falar aqui do nosso radialista, né, que a gente está conversando aqui, eu e o Carlos. Se ele exercer 2 funções, então ele pode ser tanto radialista quanto trabalhar exercendo algum cargo administrativo, por exemplo, em uma outra empresa. Se ele tiver algum problema nas cordas vocais, ao qual ele não consiga mais ser o radialista aqui da rádio, ele não pode mais, ele vai pedir o afastamento do trabalho dele da rádio. Então ele vai pedir aqui o afastamento dele, mas mesmo assim ele poderá continuar exercendo a atividade dele laborativa na empresa ao qual ele está prestando serviço administrativo. Ele tem que deixar muito claro isso na perícia, através dos documentos que ele entrega, que a incapacidade dele é parcial e que ele precisa desse afastamento do trabalho para aquela atividade específica, para aquele vínculo. O outro vínculo, ele continua remunerando, ele continua recebendo salário e descontando, obviamente, o benefício, a contribuição previdenciária dele daquele vínculo. E o outro, ele fica afastado, recebendo o benefício de incapacidade para o trabalho de forma temporária. Se, né, infelizmente não recuperar a voz, não conseguir, tiver algo de forma mais grave, ele pode inclusive transformar esse benefício temporário em uma aposentadoria por invalidez. Isso também é possível. Ele continua afastado do trabalho e exercendo outra atividade. Sempre é importante lembrar que isso tem que estar escrito e tem que estar, obviamente, concedido dentro das regras legais para evitar fraudes. Então é sempre importante esse tipo de resolução e acometimento documentado, para que todas as partes saibam, tanto o INSS quanto todos os seus empregadores e propriamente o trabalhador, por indicação médica, laudos médicos. Isso tudo acompanhado sempre de laudos, né? Tem que ser atestado, realmente atestado, que é dessa condição ou não condição de exercer determinada função,
mas sempre acompanhado do laudo médico e devidamente, né, documentado para que não se tenha problemas futuros em corte de benefícios ou algo nesse sentido, né? Sim, diversas situações ocorrem, por exemplo, para questões mentais, né? Situações onde existe uma situação, às vezes, de esquizofrenia ou crises eventuais de epilepsia, a pessoa às vezes não consegue realizar uma atividade operacional, onde fique muito em pé ou muito sentada, que sofra algumas lesões, algumas convulsões, mas ela pode, às vezes, exercer uma questão acadêmica, ela pode ser professora, ela pode desenvolver um conhecimento. Então, essas questões, elas têm que ter laudo, ela tem que ter informação técnica, onde diga realmente quais são as incapacidades dela, se elas são totais, realmente para todas as atividades, ou se elas são parciais. Por isso, da documentação ser realmente muito clara e buscar bons médicos, bons laudos, para que também faça esse acompanhamento e possa trazer essas informações tanto para o INSS como para todos os empregadores. Lembrando sempre dessa questão das fraudes, Carlos. Quando a gente trabalha com essa questão, obviamente, de uma concessão administrativa que vem do próprio governo federal, nós temos que trabalhar sempre dentro dos critérios legais. Mas a lei permite, sim, que você faça o encaminhamento do benefício, mesmo que seja uma incapacidade parcial e que você tenha mais de um emprego. Por isso que é importante a escrita forma da prova. Isso é bem importante. Existem várias outras situações que a gente poderia até citar, né? Vários outros problemas que podem ocorrer, tipo ansiedade, depressão, etc. e tal, vários outros quadros que também se encaixam nessa mesma situação, né? Sim, exatamente, né? Pessoas, às vezes, a questão, aqui a gente fala, né, do mundo aqui, propriamente da comunicação, do mundo artístico, do mundo acadêmico. O que a gente também tem que lembrar é o seguinte: se eu sou, por exemplo, empregada doméstica no período da manhã, eu sou contratada, eu tenho um registro. Também à tarde, eu faço uma segunda jornada de trabalho, eu sou empregada doméstica em outro lugar, né? Ou faço trabalho como diarista, ou seja, várias casas, eu exerço sempre a mesma atividade. Trabalho com produtos de limpeza, esforço físico, a questão da própria limpeza. São atividades iguais, eu não mudo a atividade. Daí sim, você tem mais de um emprego, que pode ser com carteira assinada ou ela como contribuinte individual, mas a atividade exercida é a mesma, Carlos. Então não há como ter uma incapacidade parcial nessa situação, porque a atividade exercida é a mesma, por mais que eu tenha mais de um emprego. Então, é sempre importante observar quais são os tipos de emprego e quais são os tipos de atividade realizadas, para que o laudo realmente ateste as limitações funcionais daquela situação, daquela atividade específica. Maravilha! Mais uma vez um tema, então, super relevante para toda a comunidade, como vem sendo feito em várias ocasiões. Eu agradeço muito aí a explanação, né, sobre esse tema aí. E nós ficamos aí, claro, né, atentos aí, ligados para uma próxima oportunidade em outro tema também para a sociedade, para a comunidade no geral, né? E no final já solucionamos a vida do Carlos aqui com mais de um emprego, também, né? Então, dizendo para ele que é possível ele ter mais de um emprego aqui, se ele multifuncional aí. Então tá, acho que era isso. Gente, fica a dica de hoje, até breve. Maravilha, tchau, tchau. Abraço, Débora. Tudo de bom, doutora? Realmente. Até mais, obrigado. Tchau, tchau. Rádio Jaraguá, 1h43. Repórter Jaraguá. A produção industrial de Santa Catarina cresceu 11,8% em julho na comparação com o mesmo período do ano passado. O percentual é resultado do bom desempenho, por exemplo, da fabricação de máquinas e equipamentos, produção de materiais plásticos e indústria têxtil, entre outros subsetores que cresceram acima da média.